O mês de junho prometia ser um mês lendário para os fãs de MMA, porque logo no primeiro dia do mês teríamos o UFC 302, com Islam Makhachev disputando o cinturão contra Dustin Poirier, Paulo Borrachinha enfrentando Sean Strickland na mesma noite, uma luta de 5 rounds. Nesse mesmo final de semana teríamos Jorge Masvidal contra Nate Diaz, a luta original do cinturão BMF, só que agora no boxe. No próximo final de semana, Jared Cannonier contra Nassourdine Imavov em um Fight Night finalmente fora do UFC Apex. Aí depois teria Alex Perez contra Tatsu Taira, que é uma luta morna, né? Ninguém se empolga muito pra ver essa luta. Dá meio que uma esfriada nos ânimos, só que no final de semana seguinte teríamos Robert Whittaker enfrentando Khamzat Chimaev no evento principal do UFC que vai acontecer na Arábia Saudita. E pra fechar o mês com chave de ouro, finalmente o retorno de Conor McGregor contra Michael Chandler no UFC 303, fechando o mês de junho com 5 eventos no UFC, 3 Fight Nights e 2 eventos numerados. Mas é como Kratos disse uma vez para o seu filho Atreus: mantenha suas expectativas baixas que você nunca ficará decepcionado. E acho que a gente devia ter seguido esse conselho. Islam contra Poirier foi um lutão, só que em contrapartida o UFC 302 no geral foi um pay-per-view bem decepcionante e que deixou a desejar em várias lutas. Jorge Masvidal contra Nate Diaz foi adiada para julho, Cannonier contra Imavov teve uma das piores interrupções dos últimos anos, Perez contra Taira já não empolgava muito, e nas últimas semanas recebemos diversas notícias desanimadoras que falam de um possível cancelamento da luta entre Conor McGregor e Michael Chandler. E detalhe, esse assunto voltou a ser debatido pelo Ariel Helwani. Ele falou que as dúvidas voltaram e que provavelmente a luta vai ser sim cancelada. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais um vídeo atualizando vocês a respeito disso. E de repente, cá estamos. O mês que prometia ser lendário, agora tá caindo, tá ruindo. Mas aí você pode falar: Carlos, relaxa, pelo menos ainda temos Robert Whittaker contra Khamzat Chimaev no dia 22 de junho. Pois é, então, é por isso que eu tô aqui. Aparentemente essa luta também tá prestes a ser cancelada. A informação foi inicialmente divulgada pelo repórter australiano Benny Benjamin, mas agora diversos sites internacionais estão confirmando a informação. Aparentemente é por causa do Chimaev. Ele tá fora da luta, só que ainda não confirmaram se foi por causa de lesão ou outro tipo de problema. O UFC ainda não oficializou, porque ainda não arranjaram um substituto, mas o mais cotado pra entrar no lugar do Chimaev é o Nassourdine Imavov, que lutou no final de semana passado contra o Jared Cannonier. Paulo Borrachinha também levantou a mão e pediu para enfrentar o Whittaker, fazer uma revanche contra o australiano. Só que tudo isso me faz refletir sobre a trajetória do Khamzat Chimaev dentro do UFC. Porque quando ele chegou em 2020, vencendo 3 lutas em sequência, basicamente sem ser tocado, lutando 2 vezes dentro de uma semana, alternando entre categorias de peso, lutando no peso meio médio, depois subindo pro peso médio como se nada, e com toda aquela marra de luto com qualquer um, qualquer hora, vim aqui pra ser campeão. Quando esse cara chegou em 2020, todo mundo ficou encantado. O Dana White abraçou o hype e todo mundo começou a debater que esse cara era o futuro do UFC, que ele seria o próximo Khabib, que ele poderia ser o primeiro triplo campeão da história do UFC, porque ele lutou de 77, podia lutar de 84 e tinha porte pra lutar nos meio pesados. Só que cá estamos nós, 4 anos depois, e de lá pra cá o Chimaev fez 4 lutas, teve 6 lutas canceladas e não deve disputar nenhum cinturão em 2024. E provavelmente, talvez nem em 2025. Pra vocês terem noção, o Poatan estreou 1 ano depois do Khamzat Chimaev, e nesse meio tempo ele fez 4 disputas de cinturão, foi campeão em 2 categorias, enfrentou 5 ex-campeões, liderou 2 cards em Nova York e foi o evento principal do UFC 300. Tudo isso em 3 anos. E o Chimaev, que tinha apoio do Dana White, tinha público, tinha apelo popular, é um excelente lutador, parecia ter tudo ao seu favor para ser uma grande estrela e talvez um grande campeão do UFC, parece que ficou estagnado, tá preso no mesmo lugar desde 2020. E aos poucos, todos os mitos, todas as lendas que foram criadas ao redor dele foram caindo por terra. Ele não é o cara que luta toda hora, só fez 4 lutas nos últimos 4 anos. Ele pode ser batido e sangra. Kamaru Usman e Gilbert Durinho provaram isso. Ele não enfrenta qualquer um. Ele recusou publicamente uma luta contra Luke Rockhold e recusou Leon Edwards no UFC 300. E definitivamente ele não vai ser o primeiro triplo campeão do UFC, já que ele não consegue mais lutar nos 77 quilos. E isso me fez pensar, será que Khamzat Chimaev é um dos maiores flops da história do UFC? Ao invés de ser um dos maiores campeões
campeões, ele tá destinado a ser um dos maiores fracassos, uma das maiores decepções que o UFC já teve. E eu não tô falando de capacidade técnica, porque eu acho que o Chimaev é um excelente lutador. Querendo ou não, ele fez uma guerra e venceu o Gilbert Durinho quando ele tava numa fase muito boa, quando tava praticamente no auge. Quando lutou com o Kamaru Usman, ele segurou o Usman durante 4 minutos no solo, quedou o Usman 4 vezes em um round. Até então, o Usman só havia sido quedado na carreira uma vez. E pra mim, o pior de tudo é que tudo isso que tá acontecendo não é necessariamente tudo culpa dele. Porque beleza, ele não bateu o peso contra Nate Diaz e teve 2 lutas canceladas com Leon Edwards por causa dele. Mas a grande fonte dos seus problemas que estão atrasando a sua carreira no UFC são problemas externos. Teve a Covid, que quase encerrou sua carreira no MMA, teve as lesões e o principal, vários problemas com o passaporte, com o visto dele, que dificultam demais o casamento de lutas pra ele. Basicamente, ele só pode lutar em território árabe ou russo. E ainda tem seu relacionamento com o ditador checheno Kadyrov. Bom reforço financeiro, mas péssima companhia aos olhos dos Estados Unidos. E isso também me faz questionar, e se esse cara for campeão do UFC? É esse o campeão que a gente vai ter? Um cara que só luta uma vez por ano, que só pode lutar em Abu Dhabi, que não tem permissão para lutar nos Estados Unidos? E tudo bem, tem um caso do Islam Makhachev, que recentemente o foco das suas lutas, a maioria das suas lutas tem sido em Abu Dhabi. Mas ele pode lutar em outros países. Tanto que ele venceu Dustin Poirier agora nos Estados Unidos e no ano passado venceu Alexander Volkanovski na Austrália. Na verdade, se você parar para observar, apenas 2 das últimas 8 lutas do Islam Makhachev foram em Abu Dhabi. E lutar 2 vezes no ano, sendo já um campeão do UFC, tá dentro da média. E como eu falei, o pior de tudo é que o Khamzat Chimaev é sim um bom lutador, ele tem capacidade para ser campeão, mas é bizarro como fatores externos estão barrando a sua carreira. Ele não avança, ele parece aquela promessa que nunca vai ser cumprida. E essa luta com o Whittaker poderia ser a maior da sua carreira, porque vencendo, definitivamente ele estaria na discussão para disputar um cinturão. Mas se essa luta de fato for cancelada, não só tenho certeza que ele não disputa um cinturão em 2024, como tenho dúvidas se ele vai conseguir em 2025. Até porque ele pode acabar perdendo uma luta até lá. Enfim, pelo visto é isso. Khamzat Chimaev está destinado a ser uma promessa que jamais será cumprida no UFC. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.